Bom, pessoal, então a gente já viu no vídeo passado que soldar um aço é mais difícil quanto mais carbono e lâmina de liga ele tiver, né? Agora, isso ainda é um pouco qualitativo, porque a gente sabe, por exemplo, se a gente tiver dois aços, que esse vai ser mais difícil de soldar que esse. Mas a gente ainda não consegue dizer se esse aço provavelmente vai trincar ou não. A gente só sabe que ele é mais provável de trincar do que o outro. Né? Para a gente saber isso, a gente tem que entender como que vai acontecer o resfriamento da solda, né? Principalmente para prever qual que é o tempo para a minha solda especificamente, ou seja, para o meu processo específico de soldagem que eu estou implementando, qual que é o tempo que o meu material vai demorar para resfriar de 800 a 500 graus. Se eu souber quanto tempo ele vai demorar para ir de 800 a 500 graus, eu consigo comparar com o tal 8/5 característico do material para formar a martensita e ver se a minha solda demorar muito mais. Então, se a minha solda demorar 10 segundos para resfriar e o tal 8/5 característico do material for 1 segundo, bom, eu sei que eu vou estar muito para a direita naquela curva que a gente viu. Né? Ou seja, a dureza vai ser baixa. Não vou estar formando martensita e eu vou estar cada vez mais para a direita lá daquela curva. Vou estar formando fases cada vez menos resistentes, né? Ou mais dúteis. Agora, por outro lado, se o tal 8/5 da minha solda, ou seja, o tempo de resfriamento da minha solda de 800 a 500 graus, for menor do que o tal 8/5 do material, bom, eu vou formar martensita. E a chance dessa martensita trincar é muito grande, porque qualquer aço martensita vai ser uma fase frágil e dura, tá? Principalmente qualquer aço não, mas na grande maioria deles, tá? Então, essa última parte é a gente olhar para o resfriamento da solda. E como que a gente faria isso, tá? Primeiro, deixa eu só fazer um comentário antes de entrar no resfriamento da solda em si. Se a gente pensar aqui na minha solda, qual a região que vocês acham que é mais crítica para a solda em aço? Né? É a região 4, 3, 2 ou 1? Né? Eu acho que, pelo que eu já mencionei, deve estar bem claro que é ou a região 2 ou a região 3, dependendo da solda. Né? A região 1 não foi termicamente afetada, a região 4 fundiu, né? A região 2 ou 3 vai ter uma região crítica aí que vai ser problemática, vai ser a região que foi aquecida e resfriou rapidamente. Tá? Por que essa região é mais crítica que a região 4? Tá? Quando eu falo em soldagem, lembra que eu posso colocar um metal de adição. Então, se o meu material ele tem problema de soldabilidade, eu posso colocar um metal de adição que ele tem carbono equivalente mais baixo no material de base. Tá? Isso vai fazer com que a composição da região fundida, né, que é aquela região 4, vai se mover nessa direção aqui. Então eu consigo tirar uma peça que tem uma alta suscetibilidade ao trincamento a frio, que tem um alto carbono equivalente a um alto teor de carbono, e jogar naquela direção. Eu posso usar, por exemplo, ferro puro como metal de adição. Tá? Só para dar um exemplo de alguma coisa que é bem naquela direção. Né? Isso vai mudar a minha composição da região fundida, mas não da zona termicamente afetada. Né? Então, na zona termicamente afetada, eu não consigo fazer isso, porque essa região não é fundida. Então, essa tende a ser a região mais crítica da minha solda. Então, a região com o menor tal 8/5 é a região crítica da solda, é a região que mais provavelmente uma trinca pode se formar e se propagar. Né? Então, só para relembrar e fixar bem o que a gente já falou, quanto maior o tempo de resfriamento de 800 a 500 graus da minha solda, o tal 8/5 da minha solda, ela vai ser mais dura ou menos dura? Então deve estar bem claro para vocês que essa região vai ser menos dura, né? Eu tenho um tempo de resfriamento menor. Estou só reforçando bastante. Né? Então tá aí. Então tá aqui o tal 8/5 para eu ter 100% martensita. Tá aqui o tal 8/5 para eu ter 0% martensita. Percebe que aqui eu não estou usando o subíndice M. Tá? Eu não estou usando isso, porque esse com subíndice M é a característica do meu material. Agora eu estou falando do tempo de resfriamento da minha solda.
né? Então, a solda pode resfriar. O tal 8/5M é esse valor aqui, né? O para ter 100% martensita. Então, tá aqui o tal 8/5M. Não é esse valor que eu tô falando agora. Agora eu tô falando o da minha solda, né? Então, se o tal 8/5 da minha solda estiver para a esquerda, aqui for menor, eu vou ter 100% martensita, a dureza vai ser alta. Quanto maior esse tal 8/5, menor vai ser a dureza, né? A dureza vai cair, beleza? Então, se o tal 8/5 for menor que o tal 8/5M, agora eu vou até usar duas cores aqui para ficar clara, a solda vai ter região 100% martensítica, então tá aí, o tempo da minha solda, o tempo característico do meu aço. Então, como que eu consigo estimar esse tal 8/5, o verdinho, né, o da minha solda, do meu processo? Né, o vermelhinho a gente já viu como faz, e o azulzinho, o verdinho, o da minha solda, como que eu faço? Bom, é basicamente um problema de fenômeno de transporte de calor, né? É calcular um problema aí de qual que é o tempo para esse resfriamento acontecer de 800 a 500 graus. Tá? A gente não vai fazer essa solução aqui, mas tem duas soluções aí que dependem basicamente da espessura da chapa. Tá? Então percebe aqui que isso aqui depende de uma série de propriedades físicas aí do meu material, né? Condutividade térmica, densidade, calor específico, e depende também de inputs do processo, que é o input de calor vindo da solda, a espessura da chapa e a temperatura ambiente. Então, vou colocar aqui com vermelho características do processo, esses aqui são características físicas. Então, percebe que se eu souber todas essas condições aqui, né, do processo e do meu material, eu consigo calcular para uma certa condição de soldagem qual que é o tal 8/5. Então, o processo seria basicamente, eu calculo esse lambda, que é um adimensional, eu descubro qual que é o valor desse lambda. Se esse lambda for maior que 0,75, eu uso a solução de chapas grossas. Né? Percebe que H aqui é a espessura, quanto maior o H, maior o lambda. Se o meu lambda for menor que um CERT 0,75, eu uso essa outra solução aqui. Tá? Então são duas soluções para aquele processo, esse processo da solidificação. Tá? Não vamos entrar em detalhes em como fazer isso. Então eu coloquei aqui de novo para fixar na cabeça de vocês. Esse tal 8/5 que a gente está falando agora é característica da minha solda, não é o tal 8/5M, que é a propriedade do aço. E eu vou ter a soldagem fácil quando o tal 8/5, o verdinho, esse que a gente está calculando aqui, for maior que o do característico do material. Quanto maior, melhor. Então vou até pegar esse quadradinho e fixar ele ali embaixo para a gente analisar o que a gente pode fazer no processo de soldagem para facilitar, para que a nossa soldagem seja mais efetiva, para que a nossa soldagem tenha uma menor chance de trincar. Então vamos usar essa solução que a gente chegou aqui para fazer essa análise, tá? Então vou pegar uma das duas soluções aqui, a de chapa fina, tá? E vamos analisar aqui. O que acontece quando eu aumento a espessura ou a condutividade térmica do material? Então tá aqui o H, tá aqui o K, né? Os dois estão no denominador aqui. Né? Então, se eu aumento esses dois, eu diminuo o tal 8/5 da minha solda, o verdinho. Né? Ou seja, quanto maior a condutividade térmica ou quanto maior a espessura, mais rápido o material resfria. Né? Por quê? Bom, porque o material está puxando o calor mais rápido. Né? Quanto mais espessa a chapa, mais calor ela puxa, porque ela é mais espessa. Né? Quanto mais o material conduz, mais calor ele puxa. Então, aumentar essas duas coisas, a espessura da chapa e a condutividade térmica, torna o processo de soldagem mais difícil. Então, é mais difícil soldar uma chapa grossa do que soldar uma chapa fina. Tá? Essa equação aqui mostra pra gente isso, né? De uma forma bem clara e direta. A gente consegue, inclusive, analisar qual que é o efeito de aumentar a espessura da chapa de uma forma quantitativa no tempo de resfriamento dela. Certo? Então tá aí, ó, a ideia. Se eu tiver uma chapa mais fina e uma chapa mais grossa com todas as condições de processo iguais, a chapa mais grossa vai ter um tempo de resfriamento menor, ou seja, ela tem uma chance maior aqui de formar martensita e trincar, certo? Então, já vimos duas coisas aqui. Soldar a chapa mais grossa é mais difícil. Né? A condutividade térmica é mais difícil a gente mudar, né? A gente não controla isso. É uma propriedade meio fixa do material.
né? Agora, uma outra coisa que talvez não tenha ocorrido para vocês é a temperatura ambiente, ela é a temperatura ambiente, aqui no caso eu estou falando a temperatura em que a solda está sendo feita, né? Importa muito, né? Ou seja, se a gente simplesmente soldar a chapa, isso aqui vai ser, sei lá, 20 graus, 25 graus, a temperatura ambiente, ou eu posso intencionalmente pré-aquecer a chapa que eu for soldar. Por quê? O que acontece quando eu pré-aqueço essa chapa? Bom, eu estou mudando a condição de extração de calor. Se a chapa está mais quente, ela vai puxar menos calor da região soldada, né? Então, o que isso vai acontecer, né? Se eu pegar isso tudo aqui, percebe que isso aqui é uma função de T0. O que acontece se eu começar a aumentar essa temperatura T0? Quanto maior a temperatura T0, maior esse termo aqui da direita, tá? Ou seja, se eu estou aumentando esse termo aqui da direita, eu estou aumentando tá, 8/5 da minha solda. Ó, olha aqui embaixo. Mais fácil soldar quanto maior for esse valor. Então, uma estratégia muito simples e muito efetiva para eu soldar um material difícil é eu pré-aquecer a chapa, né? Então, isso diminui a velocidade de solidificação, facilita muito o processo de soldas de aços mais difíceis aí, tá? Então percebe aqui, ó, que se eu aquecer da temperatura ambiente para 100 graus, eu praticamente dobro o tal 8/5. E a 200 graus, se eu pré-aquecer ela a 200 graus, eu mais do que triplico o tempo de resfriamento. Então é muito efetivo o pré-aquecer a chapa para facilitar o processo de soldagem, tá? Só isso? Não, a gente ainda não falou do processo da solda em si, que ele entra por meio desse Q aqui, desse valor Q, que é o input de calor pela solda, que é basicamente quanto de energia o meu processo de soldagem está dando numa certa unidade de tempo, tá? E esse input de calor é basicamente a potência da minha tocha de solda, né? Ou a voltagem vezes a intensidade, dividido pela velocidade que eu estou fazendo o processo de soldagem, tá? Então esse input de calor, super simples, eu calculo desse jeito aqui, tá? E aí eu multiplico esse eta, que é o rendimento, né? Que é quanto do meu VI, né? Quanto da potência está sendo gasta de fato no material, porque parte vai ser dissipada para o ambiente lá por meio dos gases ou, né, do processo do eletrodo revestido, né? Então percebe aqui que, ó, se eu uso o processo TIG, eu estou gastando energia com o eletrodo, eu estou gastando energia com os gases, o rendimento é muito baixo, né? Então muita da energia que eu estou gastando não está indo para a peça. Se eu uso MIG é um pouco mais eficiente porque o material fundido está entrando, né? O eletrodo ele é consumível, ele está entrando no material e o eletrodo revestido também, né? Então olha como o rendimento depende muito da técnica de soldagem. E o arco submerso, que foi aquele último que a gente viu, é o que tem o maior rendimento, né? E além disso, agora eu acho que deve estar mais claro para vocês, mas no arco submerso, lembra, todo o processo ocorre abaixo daquela camada de fluxo. Se ele ocorre abaixo daquela camada de fluxo, a minha solda está mais isolada do ambiente. Então isso aumenta o tempo de resfriamento. Então o arco submerso ele tem essa vantagem, né? Ele naturalmente vai ter um maior tal 8/5, né, do que os outros processos por causa do isolamento do fluxo, né, que ele causa. Mas voltando aqui para o que a gente está falando agora. A gente então calcula esse input de calor da solda desse jeito aqui. Então vamos ver o que acontece quando a gente muda o input de calor. Ó, percebe que ele está aqui na parte de cima ao quadrado, né? Então, aumentar o input de calor aumenta o tal 8/5, bastante, né? Então, vamos pensar nas variáveis de processo aqui. Reduzir a velocidade. O que acontece quando eu reduzo a velocidade? Eu aumento o tal 8/5, né? Isso facilita a solda. Então, quanto mais rápido eu quiser soldar, faz sentido, né? Mais rápido o material solidifica, mais rápido, mais tensão residual eu vou ter lá. Então, aumentar a velocidade, que é uma coisa boa para a produtividade, dificulta a solda. Reduzir a velocidade facilita a solda, tá? E a característica da máquina, aumentar a potência da máquina, né? Eu vou fundir uma área maior,
mas o tal 8/5 vai cair. Então a solda também fica mais fácil, né? Eu tenho mais calor concentrado. Eu aumento meu input de calor aumentando a potência da máquina, certo? Então, resumindo tudo que a gente falou, olha como essa solução que a gente viu aqui de transferência de calor do processo de soldagem, ela responde um monte de pergunta para a gente, né? Então eu tenho essa variável aqui que é uma característica do material, né? Que eu sei que quanto maior, mais fácil é formar martensita, então é uma propriedade do material. Quanto maior essa característica, essa propriedade do material, que é influenciado pelos elementos de liga, mais difícil é soldar aquele aço específico, né? Mas eu ainda, pode ser que ele seja de soldagem difícil, mas pode ser que eu ainda assim consiga soldar brincando com a propriedade da minha solda, né? Que eu, então, influencio ela ou controlo ela de algumas formas. A gente viu que facilita a solda usar uma espessura mais fina, pré-aquecer a chapa e diminuir a velocidade de soldagem. Então não é porque um aço é de difícil soldagem que a gente não vai conseguir soldar ele, né? A gente só tem que trabalhar com as características aqui do processo para a gente conseguir essa condição aqui, que o tal 8/5 dele seja bem maior que o tal 8/5 característico do meu material. Beleza? Se eu quiser ser um pouco mais quantitativo aqui nesse processo, ao invés de fazer essa comparação direta, eu posso tentar levantar essa curva como um todo do meu material e colocar aqui um limite. Eu falar assim, olha, eu não quero que a dureza da minha solda, né, da região mais crítica da minha solda, seja acima de um valor, né? Por exemplo, constatei que 350 Vickers é uma dureza que vai fazer com que a minha solda trinque. Então, ao invés de eu usar o tal 8/5M, eu posso usar o tal 8/5 que me leva a uma dureza de 350 Vickers, né, para ser o meu critério de comparação. E aí eu poderia levantar essa curva aqui ou experimentalmente ou usando equações empíricas. Então, por exemplo, o teor de carbono influencia a dureza da martensita. Quanto mais carbono, mais dura a martensita. Tá? Esse outro ponto aqui, o ponto da perlita grossa lá, vai ser influenciado tanto pelo carbono, aí os elementos de liga entram bem forte aqui nessa determinação aqui, que eles não importam tanto. E aí eu posso jogar um formato típico para essa curva aqui, né? Isso aqui é totalmente empírico, que se eu conheço esse valor, eu tenho aí o tal 8/5 para que eu quiser determinar aí, né? A dureza, né? Em função do tal 8/5 do material, né? Do material, isso aqui é tudo do material. Então eu conseguiria aí ser mais quantitativo em relação a isso. Percebe que isso aqui também não exige experimento nenhum, né? Isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, se vocês forem implementar uma solda em algum processo, né, que vocês são responsáveis, com um Excel e um pouquinho de conta, vocês conseguem estimar se aquela solda é provável, é improvável, se vai ser uma solda difícil ou não vai ser uma solda difícil, tá? E fazer uma primeira otimização de parâmetros de processamento de soldagem ou otimização, né? Vocês podem estar constatando que na empresa que vocês trabalham aquele processo de solda não está sendo eficiente, ou seja, vocês conseguem aumentar a velocidade, por exemplo. Você fala assim, olha, a gente pode tentar aqui aumentar a velocidade colocando um pouco de pré-aquecimento, fazer uma análise de custo. Então, se vocês, é uma coisa que eu tenho que frisar bastante nessa aula, se vocês conhecem os parâmetros de processamento e conhecem um pouco de forma quantitativa o que está acontecendo lá, vocês conseguem propor soluções mais econômicas e ganhar uma bela promoção lá no trabalho de vocês futuramente, né, pessoal? Aí vocês me mandam um pouquinho do bônus de vocês que eu vou aceitar. Tô brincando. Valeu, pessoal. É isso aí, então. Obrigado, a gente se vê na aula e até mais.